Iniciarei esta reflexão sobre o nosso time de uma forma totalmente nova, algo que talvez nunca tenha sido explorado aqui no espaço dedicado ao Vasco. O que aconteceu recentemente contra o rival no Peru é algo raro, pelo menos em tempos recentes do clube. É claro que em algum momento da história isso deve ter ocorrido, mas não me recordo de um jogo tão favorável quanto o que ocorreu ontem, onde o Vasco ofereceu tantas oportunidades ao adversário. Não recordo de outra partida em que o Vasco tenha agido desta maneira em território peruano. Na verdade, essa situação realmente justifica a convocação do técnico pelo presidente logo após o jogo, para que ele esteja ciente dos acontecimentos. Quero iniciar com uma imagem que está sendo exibida. Se você não a compreendeu, não se preocupe, pois vou explicar. Essa imagem ilustra o placar aos 85 minutos e 43 segundos, já na segunda etapa, onde o Vasco estava na frente do adversário por 3-2. Nesse instante, ocorreu a entrada de Lucas Oliveira. Com a presença dele, o Vasco se posicionou em campo de uma maneira específica, como mostrado na imagem. Poderia até afirmar que o Vasco se organizou em uma linha de 5, porém não é exatamente isso. O time se arrumou com 2 meias e um atacante, refletindo a tática proposta pelo técnico. Portanto, houve uma reformulação na abordagem tática em uma situação delicada. Existe um livro sobre a trajetória do futebol que gostaria de mencionar, intitulado A Pirâmide Invertida. Este livro discute toda a evolução do futebol, desde suas origens até os dias atuais, abrangendo as diversas táticas que surgiram ao longo do tempo. E por que pirâmide invertida? Pois nos primórdios do futebol, as formações eram organizadas em formato de pirâmide, que foi a primeira configuração do esporte. Esse conceito vem das formações tradicionais, nas quais o futebol era estruturado com um zagueiro, seguido por uma linha de meias e vários atacantes. Essa configuração, em contraste com a figura do zagueiro, era algo surpreendente. O técnico trouxe essa ideia de volta, mas com um toque inovador ao estruturar uma formação com 7 zagueiros. Ele introduziu 7 jogadores em sua linha defensiva, uma abordagem que realmente se destacou. É curioso observar um técnico utilizando a formação 7-2-1, como foi o caso no Peru. Na imagem, é possível ver o time com um jogador na esquerda, algo que nunca tinha sido presenciado antes. A atuação desse jogador na ponta esquerda foi uma verdadeira inovação. Ao seu lado, um companheiro estava marcando um oponente, enquanto o novo jogador se posicionava próximo. No centro da defesa, um defensor contava com a companhia de outros 2, e ao lado dele havia um quarto defensor. Essa era a linha de defesa do Vasco. Também se destaca uma linha de 2 volantes, formando uma dupla naquela posição. O jogador, que atuava como atacante, na verdade não se comportou como um verdadeiro 9 devido à formação. Observamos o adversário com 8 jogadores em campo, enquanto o Vasco, com sua superioridade numérica, contava com 10 jogadores na marcação. Mesmo assim, o Vasco permitiu que o time rival marcasse um gol, um resultado que revela a vulnerabilidade da equipe. O jogo de fato estava bastante espaçado. Não estou aqui para realizar uma análise tática minuciosa, pois esse não é o objetivo, mas é possível abordar alguns aspectos do futebol. O que se percebe é que o adversário também teve uma má organização tática. Se o Vasco não estava bem estruturado, o mesmo se aplicava ao rival. O resultado de 3-0 mostra que ambos os times tinham potencial para vencer, uma vez que as atuações foram, no mínimo, insatisfatórias. Entretanto, o Vasco conseguiu marcar 3 gols, o que evidencia a fragilidade defensiva do adversário. A equipe se apresentou com um posicionamento inadequado e revelou limitações táticas. O jogo de ontem terminou com um placar de 3-0, resultado que poderia ser diferente, pois tanto o Vasco quanto o Melgar tiveram oportunidades para vencer. As duas equipes demonstraram um desempenho tático aquém do esperado. Entretanto, o Vasco conseguiu balançar as redes do Melgar 3 vezes de forma relativamente simples, já que possui jogadores de alto nível. Novamente fica claro que o Vasco não possui um elenco fraco. Contudo, o time está sob a direção de um treinador que não parece estar à altura das circunstâncias. O elenco do Vasco não é inferior.
Como explicar a presença de um atleta como Coutinho, que marcou um gol bonito no primeiro tempo e ainda ofereceu uma assistência notável? É difícil encontrar um jogador com essas características no futebol brasileiro atual. E o Vasco tem essa opção. Além disso, não é comum encontrar um atacante como esse no Brasil e o Vasco também conta com ele. Assim, não é correto afirmar que o elenco do Vasco é fraco, pois ele não é. O que realmente gera problemas é a condução do técnico e as escolhas feitas durante o jogo de ontem. Para exemplificar, o Melgar operava com uma linha defensiva de 4 jogadores e não havia necessidade de ter 7 jogadores no ataque. É evidente a desproporção na formação do Vasco, que contava com 2 laterais e 2 zagueiros, totalizando 5 contra 4, o que não faz sentido. Um atleta poderia ter sido posicionado no meio-campo e outro poderia ter avançado mais, pois não havia necessidade de marcar um adversário sem ter um. Havia um jogador pela esquerda, mas outro atleta no campo poderia ter se aproximado ou se posicionado de forma mais agressiva. O foco deveria ser em movimentar o meio-campo. Com isso, o Vasco cometeu diversos erros. A equipe estava mal alocada em campo, na minha opinião, devido a uma análise técnica falha do treinador. Além disso, as substituições realizadas foram impróprias. O Vasco terminou a partida com 3 zagueiros e 2 laterais. No meio-campo, havia mais jogadores, enquanto 2 atuavam na frente. Imaginem o que o Vasco poderia ter alcançado ao final do jogo de ontem. Com uma defesa mais equilibrada e um meio-campo bem estruturado, além de atacantes preparados para executar jogadas, o Vasco poderia ter derrotado o Melgar por 3-1. O Melgar, ciente de que precisava pressionar, deixaria espaços para o Vasco aproveitar. Com essa configuração, o Vasco teria condições de manter e recuperar a posse de bola, utilizando as capacidades de seus jogadores. Mesmo sem a necessidade de controlar a bola, ao recuperá-la, o time poderia observar os atacantes se lançando ao ataque. Assim, o Vasco teria chances de marcar mais gols. O jogo de ontem foi relativamente simples e, com todo respeito, gostaria de destacar que, à beira do campo, eu poderia ter desempenhado um trabalho melhor do que o treinador. O fato é que, apesar de não ter adotado uma postura defensiva, sua performance foi inadequada. E isso ficou evidente. Presenciei uma das piores atuações de um técnico na história do clube. O que aconteceu ontem em campo adversário ficará na minha memória por um longo tempo. Mesmo com o passar dos anos, lembrarei desse desastre que foi a partida contra o Melgar. Uma vergonha, um espetáculo lamentável, um comportamento covarde de uma equipe e de um treinador que não soube liderar seu time. Agora apresento uma análise tática sobre a atuação do Vasco no jogo de ontem, que busca explicar o resultado em que o Vasco vencia por 3-1. Um placar que parecia favorável, mas o empate em 3-3 deixou a impressão de que o Vasco, na etapa final, recuou em demasia e permitiu que o adversário pressionasse. Um dado que se destacou foi a quantidade de cruzamentos na área do Vasco, que chegou a quase 70. E mesmo com a entrada de mais um zagueiro, a situação não se alterou. A sensação que ficou foi a de que o time se retraiu excessivamente no segundo tempo, permitindo que o concorrente se aproximasse de sua defesa. Um aspecto que se destacou foi a quantidade altíssima de cruzamentos, que beirou a 70. A equipe buscou aumentar a segurança defensiva ao incluir mais um zagueiro, mas não conseguiu evitar que o rival igualasse o marcador. O desfecho do jogo deixou um gosto amargo, principalmente com o resultado de 3-1, uma vez que o time havia atuado de maneira inteligente até aquele momento, superando as dificuldades de jogar naquele local. No segundo tempo, as linhas não avançaram como deveriam, embora não sirva como justificativa, é a realidade. Durante o intervalo, vários jogadores pediram um momento para recuperar o fôlego e apenas 3 da linha defensiva, com exceção de um deles, solicitaram tal pausa. Após cerca de 10 ou 15 minutos, a equipe começou a se desfazer da posse de bola e a recuar. Alguns atletas estavam demonstrando cansaço e isso não pode ser justificado. Diante de tudo o que aconteceu, é preciso valorizar o ponto conquistado. Mas com um pouco mais de atenção, poderia ter sido possível sair com os 3 pontos.
Em relação às expectativas para a partida, imaginou-se um time explorando jogadas pelas laterais e realizando muitos cruzamentos. A preparação foi feita para isso, mas a execução não atendeu ao esperado. O adversário marcou 3 gols, todos de cabeça. Um deles ocorreu em um escanteio no primeiro tempo, e de fato, todos foram em jogadas aéreas. É hora de erguer a cabeça e seguir em frente na competição. Esta foi a análise feita, mas prefiro não entrar em detalhes sobre a parte tática, pois já houve uma análise preliminar. É inadmissível que o time tenha sofrido um gol aos 45 minutos do segundo tempo, após um cruzamento na área. Se observarmos a imagem, notamos que havia 4 jogadores na grande área e, mesmo assim, enfrentaram apenas 2 atacantes do oponente, resultando em uma superioridade numérica de 4-2, mas mesmo assim, o gol foi anotado. Não consigo compreender como foi possível sofrer um gol em uma situação em que havia 4 defensores na área, enquanto o adversário contava com apenas 2 atacantes, o que resultou em um número superior de jogadores. Um atacante com 1,74 m conseguiu se infiltrar nas costas de 2 defensores. O treinador posicionou um jogador para reforçar a marcação em bolas paradas defensivas, considerando que ele não atuava há bastante tempo. Portanto, o terceiro gol do rival que está sendo analisado evidencia a fraca preparação da equipe. O time havia garantido uma vitória convincente em um jogo anterior, mas isso agora é passado. A análise se concentra na partida atual, que foi decepcionante diante do adversário. Um cruzamento lento, que deveria ter sido facilmente interceptado, resultou em um lateral, onde um zagueiro perdeu um duelo aéreo para um atacante menor. Isso é, no mínimo, constrangedor. O principal responsável por essa situação é o técnico, que ao convidar o adversário a jogar em seu campo, acabou, de certa forma, permitindo que isso acontecesse. E na coletiva, quando questionado sobre essa estratégia, ele disse que nunca teve a intenção de deixar o rival pressionar sua equipe durante os 90 minutos. A abordagem foi alvo de críticas e, embora tenha mencionado fatores como altitude e falta de oxigênio, a equipe terminou a partida com 3 volantes e 3 zagueiros, o que, independentemente de qualquer circunstância, acaba atraindo o 5 adversário para seu campo. Gostaria de compreender melhor a gestão do elenco. Você finalizou a partida com 3 jogadores de meio campo e 3 defensores, independentemente das adversidades como a altura ou outros aspectos. Isso implicaria em trazer o time rival para a sua própria área, não importando as condições do jogo. Quero retomar a discussão sobre a gestão do elenco, pois já abordamos a situação do centroavante e agora desejo focar no lateral esquerdo. Temos Lucas Piton como uma alternativa e Vitor Luiz disponível no banco. Na partida de hoje, notamos a ausência de um lateral mais ativo, especialmente porque o time adversário pressionou bastante pelo lado esquerdo da defesa. Esse espaço nos prejudicou bastante, pois não conseguimos aplicar uma dobra de marcação nem contar com um jogador mais efetivo na marcação. Gostaria que você comentasse sobre as alternativas no lado esquerdo do campo. A estratégia era posicionar vários jogadores no meio e tentar controlar a bola, valorizando a posse, uma vez que o ataque não estava funcionando de maneira eficaz. Quando recuperávamos a posse, o adversário pressionava em nosso campo e rapidamente a perdíamos. Mantendo a pressão, não importa quem você escala em campo, a intenção nunca é se retrair. Ryan, por exemplo, é rápido, assim como o Adson, que está voltando e tem a velocidade e a habilidade para manter a posse. Entretanto, infelizmente, o plano não se concretizou. Fico satisfeito com o elenco. Quando vencemos, todos compartilham da alegria e quando algo dá errado, todos sentem a derrota. Jamais colocarei a responsabilidade em um único jogador, pois meu papel é guiar, corrigir e assegurar que mantenham a confiança e comprometimento com o clube. Todos os jogos têm essa intensidade? É algo surreal. Existem situações que parecem exclusivas da nossa equipe. Vamos continuar, pois ainda temos muito o que discutir. Uma das análises que traremos envolve a partida anterior, em números, que considero essencial para entendermos o desempenho do time. Na partida, o time teve 33% de posse de bola, enquanto o adversário ficou com 67%. A equipe foi amplamente dominada. Taticamente, foi um jogo em que o time não conseguiu se impor.
O time efetuou 6 finalizações, sendo 3 delas em direção ao gol, enquanto o adversário finalizou 20 vezes, com um número considerável de acertos. Portanto, o time terminou a partida com 67% de posse e um alto número de finalizações. O Vasco, por outro lado, finalizou apenas 6 vezes, mantendo 33% de posse. A equipe perdeu e, sem dúvida, mereceu essa derrota. Não foi um empate, mas uma derrota justa. Se não fosse a atuação destacada de alguns jogadores, a situação poderia ter sido ainda mais desfavorável. Um jogador estava bastante desapontado após a partida e comentou que o grupo, de um modo geral, estava desanimado, pois tinha um resultado favorável em mãos, com uma vantagem significativa, e acabou permitindo a reversão desse resultado. A equipe demonstrou fragilidade técnica, e esse jogador também fez referência a isso após o jogo. Ele mencionou que estava difícil sair com a bola, principalmente devido à altitude, mas que o time se esforçou. Ele acredita que, de alguma maneira, atraiu o adversário para seu campo, permitindo que eles cruzassem diversas bolas na área. Infelizmente, acabaram sofrendo gols. Ele descreveu a situação como um empate que teve um gosto de derrota, já que estavam em vantagem e o jogo parecia sob controle. É apenas o começo, então é necessário manter a calma e continuar fazendo um bom trabalho. De fato, foi um resultado que deixou um sabor amargo, e essa derrota sem dúvida será atribuída ao treinador, que na entrevista explicou as razões pelas quais a equipe teve um desempenho inferior no segundo tempo e não conseguiu sair vitoriosa. E sabe qual é o motivo? É a altitude. A equipe não conseguiu conquistar a vitória. E o principal fator a ser considerado é a altitude, que merece nossa atenção especial. A preparação foi praticamente inexistente, uma vez que tivemos um jogo muito intenso no domingo pelo Campeonato Nacional, seguido de uma viagem cansativa. Ontem, realizamos um treinamento leve para garantir que os atletas tivessem energia suficiente para atuar hoje. Esse foi o trabalho que fizemos, mas estou decepcionado, pois era uma chance de garantir 3 pontos que não conseguimos aproveitar. Agora, o foco se volta para o próximo jogo, que será contra um adversário forte no sábado, e na terça-feira voltaremos a nos concentrar na competição internacional. É cedo para uma análise aprofundada, mas temos 2 jogos em casa. Nessa disputa, se tivesse feito uma análise antes da partida, poderia ter dito que um empate seria um resultado satisfatório, especialmente pela dificuldade de jogar em altitude e a necessidade de garantir a classificação jogando em casa. Ao refletir sobre o jogo, é importante lembrar do que aconteceu com a equipe paraguaia, que perdeu a chance de classificação. Enfrentamos desafios, mas conseguimos marcar 3 gols aqui, um feito impressionante. Um empate, dadas as circunstâncias complicadas, poderia ser considerado aceitável. No entanto, em função das condições do jogo, sentimos uma certa frustração, pois acreditávamos que era possível conquistar os 3 pontos jogando em casa. O que tenho destacado é a importância de focar no próximo jogo, pois a sequência de partidas é intensa. E não podemos nos dar ao luxo de distrair a atenção, especialmente com um compromisso tão relevante se aproximando. Portanto, agora a prioridade é reunir todos os profissionais dos setores médico, físico e técnico para tomar as melhores decisões, concentrando-se exclusivamente no confronto de sábado. Após esse jogo, poderemos retornar a pensar na competição internacional. O que está à frente é um desafio contra um time que apresenta muitas dificuldades. É crucial que a equipe tome decisões corretas para manter o foco na partida do próximo sábado. Após esse desafio, será o momento de retomar as discussões sobre a competição internacional. A situação é realmente desafiadora e o próximo adversário é complicado. O jogo ocorrerá na Arena, onde o time visitante vem de uma derrota, indicando que não são invencíveis. Depois dessa partida, a próxima missão será contra um time importante em um jogo que se torna essencial para o andamento na competição. O treinador enfatizou a relevância do jogo e os desafios que estão por vir. O público pode esperar uma atuação consistente, mantendo a mesma formação, mas com alguma rotatividade na equipe, dependendo das condições físicas dos jogadores. Trata-se de uma situação delicada e é compreensível a dificuldade em
Ouvir o treinador após os eventos recentes. O que se busca é seguir em frente, com a certeza de que mais informações surgirão em breve, sempre contando com o apoio de todos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama pode estar prestes a dar um golpe de mestre no mercado de transferências. O jovem talento Breno Bidon, destaque das categorias de base do Corinthians e peça promissora do elenco principal, surge como alvo do clube carioca para reforçar seu meio de campo. A possível negociação tem movimentado os bastidores de São Januário e gerado grande expectativa entre os torcedores, que enxergam no jogador de 19 anos um nome capaz de elevar o nível da equipe. Bidon, que brilhou na conquista do Corinthians, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição, rapidamente conquistou espaço no elenco profissional. Com um estilo de jogo dinâmico, passes precisos e qualidade nos arremates de longa distância, ele chamou a atenção não apenas do mercado nacional, mas também de olheiros europeus, incluindo representantes do Bayern de Munique. Ainda assim, o Vasco se movimenta nos bastidores para viabilizar sua chegada. O grande desafio para o gigante da colina será contornar a alta multa rescisória do jovem meio-campista, estipulada em 100 milhões de euros. No entanto, a diretoria vascaína aposta em um modelo de negociação que envolva empréstimo com opção de compra, além de possíveis incentivos financeiros para convencer o Corinthians a liberar sua joia. A ideia seria oferecer um projeto esportivo sólido, garantindo a Bidon um papel central no time e a vitrine necessária para alavancar ainda mais sua carreira. A movimentação do Vasco demonstra a ambição do clube em consolidar um elenco competitivo e promissor. Com o respaldo do investimento estrangeiro que tem marcado a nova fase da SAF Cruz Maltina, a diretoria acredita que a chegada de Bidon não só reforçaria a equipe no presente, mas também representaria uma aposta de alto retorno esportivo e financeiro no futuro. A torcida, por sua vez, aguarda ansiosamente novidades sobre o desfecho dessa possível contratação. Se confirmada a transferência, Breno Bidon chegaria ao Vasco como um dos nomes mais empolgantes do futebol brasileiro, com a oportunidade de assumir protagonismo e evoluir sob a camisa de um dos clubes mais tradicionais do país. O meia poderia trilhar um caminho de sucesso no Rio de Janeiro? Agora, resta saber se as negociações avançarão a ponto de transformar essa possibilidade em realidade. E caso aconteça, qual será o impacto dessa contratação para as ambições do Vasco na temporada? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!